Salve, salve, minha galera! Aqui quem fala é o Clique MC, do grupo de rap Comunidade Carcerária. Essa é a 22ª edição do podcast Talentos Aprisionados, programa semanal que trará as minhas memórias de dentro e fora das grades. Eu sempre costumo voltar ao passado. Eu dei uma antecipada no passado para falar da AIDS, no qual me chegou até o Mongaguá, mas eu estava naquele momento do Carandiru, onde as coisas estavam muito efervescentes, que antecedia o massacre do Carandiru. Então eu vou voltar ao passado mais uma vez. Em 1991, era um ano que muitas atividades estavam acontecendo no Carandiru. As atividades que acontecia, por exemplo, de mudanças da época de 80, com a democracia chegada até os presídios e a cultura sendo inovada dentro do local, mas também tinha muitas mortes, muita confusão, muitos problemas, muitos conflitos. E um dos conflitos mais causados mesmo se vinha da parte da seita satânica, que era uma seita que ninguém engolia. E essas era uma questão muito forte, que tinha que estar sempre pessoas do 8, os mais encarregados do 8, do pavilhão 8, do pavilhão 7, de outros pavilhões, para estar contornando a situação que uma hora cedo ou tarde ia descandear numa coisa muito difícil. Uma morte em massa, algo assim que estava se prevendo. Era previsto que poderia acontecer, porque o descontrole total daquilo que muitos achavam que havia uma democracia e confundiram talvez com uma anarquia, e muitos não sabem o que é um anarquismo, né? Então, aconteceu uma guerra entre si e nunca existia, facções. Não, ainda não tinha ainda esse modelo. Estava existindo uma conversa assim que surgiu a Serpente Negra, já acabou imediatamente, né? Ela não surgiu muito, mas veio com as melhorias do presídio, com as visitas íntimas, essas coisas que a democracia trouxe. Mas o ano de 91 estava muito efervescente, o Caldeirão. E os conflitos eram enormes. E quando varou o ano de 91 para 92, né? A situação começou a persistir, não se sabia qual era a mistura da democracia, qual era da ditadura e qual era o problema maior que existia dentro daquele complexo do Carandiru, que a superlotação se anunciava. Existia muita superlotação dentro dos distritos, das comarcas, das cadeias públicas, e o Carandiru estava recebendo muitas pessoas. Eu acredito que estava chegando a uns 7, 8 mil presos. E o conflito era muito grande. O pavilhão 5, o pavilhão de seguro, estava muito cheio, super cheio. O medo era maior do que aquele que enfrenta o crime. Eu costumo dizer que muita gente está de contente no crime. E quando chegava naquele lugar, descobriram que ele não era nada disso. Quem é do crime mesmo ia para aquele lugar, pro 9, pro 8, e aqueles que estavam de contente ou ia para num seguro ou sofria as consequências. E a ações de morte, de conflito, de quadrilhas, precisava ser contido com uma organização, algo assim que estava demais. Já um ano que já não tinha tanto estrupo na cadeia, né? Mas já se tinha já um conflito de medo sobre essa questão, mas as armas brancas, a faca, corria solto no local, a droga era necessária, principalmente a maconha. O próprio Coronel Guedes, que foi uma época um dos diretores melhores do Carandiru, falava que sem maconha ele não controlava o presídio, então era necessário para ter calma dos presos, né? Então esse ano de 92 começou com essa euforia muito grande de cheiro de sangue no ar. E a revolta de conflitos, de problemas, sempre, às vezes a polícia trancava, tinha motivo de incerteza de ter visita íntima ou não. A visita íntima era uma coisa nova, uma coisa que não podia se perder, e ao mesmo tempo achava que qualquer conflito podia perder ela. Então, as coisas cada vez cresciam mais num crescente da forma que a política e da forma que quem constrói esse sistema carcerário quer.
porque o conflito tem que existir entre nós para que morram as peças e se movimenta sempre com vidas. Quem constrói esse mundo carcerário não se preocupa com essas vidas humanas, não se preocupa em regenerar, ressocializar essas pessoas. Então o conflito estava de uma forma insustentável dentro daquele local. É sempre um motivo de confusão. Mas falar em conflito, eu vivi vários deles aqueles anos, como pessoa que estava dentro de uma cultura, que a cultura que existia naquela época, se era sujeita a enfeitar os pavilhões em festa comemorativa e mais nada. Não existia aquela função que depois, mais tarde, foi implantada, que mais tarde, num programa eu vou estar falando, onde eu quero chegar da comunidade carcerária. Mas ainda não, era uma incerteza de trabalhos, ainda não tinha uma abertura. Era procurar essas aberturas, mas como procurar essas aberturas com pessoas que estão mais voltadas a conflito, mais a problemas, resolver seus problemas pessoais das suas empresas lá fora, entre aspas, loja, né? Lá fora, do que resolver um jeito da gente ganhar um desencarceramento que se sonha hoje em dia. Não, se produziu bastante ajudando o governo com esses conflitos. Esses conflitos mostrou a necessidade de manter essas pessoas cada vez mais presas, que são fera. Não ajudou nem um pouco para contribuir para o desencarceramento. E começou, de alguma forma, a ter um conflito muito grande de pessoas morrendo. E quem morre numa guerra dessa? Sempre os mais fracos, não é os mais fortes. Uma outra cabeça premiada de forte morria. Ou corria, ou ia para a penitenciária, e aquele conflito grande. E eu, no meio de uma situação de lobo, não poderia ser cordeirinha, a qualquer momento corria o risco também de ir de novo para o castigo que muitos não conheciam, que muitos não conhecem até hoje. E que eu enfrentei castigo com tortura, com todas as vezes que eu chegava, apanhava muito por coisa que eu não me envolvia. E eu sabia que a qualquer momento eu ia, porque tinha muito para cumprir e já tinha muito sendo cumprido. Então, era uma incerteza de como viver naquele local. E o ano de 92 foi passando os meses, até que chegou aquele fatídico dia. Era dia 1º de outubro, uma confusão muito grande no pavilhão 9. Iríamos conversar no pavilhão 9, lá o diretor não deixou a troca de ideia. Esse diretor, eu costumo dizer que ele é o culpado por aquelas mortes do 111, ou muito mais, que a gente sabe que é muito mais, porque ele podia ter mediado esse conflito e a tropa de choque não precisava ter entrado e matado aquelas pessoas que ninguém estava de enfrentar a polícia, como eles falam, que foi legítima defesa. Legítima defesa com pessoas que recebeu tiro pelado na nuca, de pessoas que entram bem super armada. Não pode existir uma defesa dessa forma e eles passam a ser absolvidos. Quer dizer, quem julgou essas pessoas estão assassinos tanto quanto, porque aquelas vidas se foram, não se defenderam e morreram com tiro na nuca. E naquele dia 1º, não se sonhava que ia acontecer algo assim. Não trocou ideia, foi deixado para o dia 2. Quem sabe no dia 2 troca, mas logo no dia 2 já amanheceu um conflito muito grande no 9, uma confusão que iniciou de novo. E desse diretor corre lá para frente dizendo que tem um conflito de tiro, de tiroteio, que estava aguentado a cadeia e não era nada disso, era um conflito de 3, 4 pessoas. E chamou a tropa de choque chegou um montão de gente, e ninguém enfrenta a tropa de choque, não houve guerra, troca de tiro, essas coisas como falam. Simplesmente tiraram as roupas, como todo mundo, eu e muita gente, tira a roupa, fica esperando a sorte de borrachada, de paulada ou algo assim, que o espancamento vem, a tortura vem. Mas de repente eu tô da minha cela, comecei a escutar muito tiro, muita gritaria, e a gente numa agonia, parecia que estava pertinho esses tiros, que estavam vindo para dentro de mim, porque eu morava numa parede quase em meio do pavilhão 9, morava no pavilhão 8, aqueles gritos sufocantes de morte, uma coisa terrível que vou guardar para sempre na minha memória, e que depois, mais tarde, a gente descobriu a atrocidade e a chacina que foi feita naquele local.
que demorou um bom tempo para cair a ficha, porque a gente permaneceu naquele medo. Vão invadir o 8, vão invadir o pavilhão 8. E foi uma coisa que é difícil falar para qualquer imprensa, qualquer órgão público, qualquer juiz e qualquer perito que entrou dentro daquele presídio se houve uma guerra ou se houve uma chacina. Então esse mês de outubro foi marcado com essa questão que muita gente não chegou ainda à legalidade do conflito que aconteceu ali dentro. De um lado só armado, do outro lado lá esperando a sorte da morte. E quando eu volto para 92, é porque tem muitos caminhos ainda a ser percorrido antes de chegar até São Vicente, no qual eu falei no episódio passado. Então, a gente vai mais para frente falar a continuidade desse processo que foi feito a partir daí que saiu a tropa de choque e que as mortes foram contadas e descontadas e mal contadas e que a gente vai poder falar no próximo final. Chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Todas as nossas edições estarão disponíveis nos canais do Desobediência Sonora, Facebook, Migrafire, Mediafire, Megafono, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativo do podcast. Mais informação no desobedienciasonora.milharal.org. Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. É nóis!